boa noite. É uma grande honra, uma grande alegria estar com vocês nessa noite. Quero saudar a turma do CONAGE que está aqui e aproveitar e saúdo a Larissa e a Bárbara que estão na moderação nessa noite. E aí as perguntinhas eu peço que vocês façam anotação e vão me chamando a atenção para elas. E também, assim, tem que dizer que tem uma turma, assim, maravilhosa de peso, que é super criativa e que, enfim, que movimenta o trabalho criativo da igreja. A catequista Daniela, a catequista Maria Dirlane também, pastora Vera. Então, também, diácona Simone, querida, obrigado pela oportunidade. Quero começar usando uma fala de Rubem Alves, uma frase dele, onde ele diz assim: quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais será. Por que eu trago à tona essa ideia do tempo, né, que passa? Eu fiquei matutando e pensando que, olha, se a gente perdesse esse time de usar as plataformas digitais para fazer encontros da igreja, a gente já estaria distanciado dos nossos membros, dos nossos grupos de jovens, há mais de 100 dias. E eu fiquei pensando na metáfora de uma planta que precisa ser constantemente regada. Talvez uma semana, 2 semanas, a planta aguente, mas passando disso, ela começa a incorrer mais risco. Eu acho que aí a gente aterriza no que a gente quer fazer essa noite, né? Com muita humildade e com muita simplicidade, oferecer para vocês alguns subsídios de materiais, então, de como fazer encontros virtuais com a juventude. Eu sei que o nosso grupo ele é bem amplo, ele é bem misto, então tem pessoas também que trabalham com a área de crianças, adolescentes. Eu acredito que todo e qualquer subsídio ele sempre pode ser adaptado, modelado e moldado e pode vir, sim, com certeza, ao encontro das necessidades de vocês. A tela está apresentada para vocês. Eu vou estar me guiando um pouquinho, então, nessas projeções, nesses slides. Como vocês se sentirem à vontade, vocês podem, então, perguntar e trocar ideias, considerações. Eu acho que a gente faz e constrói em conjunto. Então, eu quero trazer à memória este cartaz de tema do ano de 2012. Lá nos tempos idos de 2012, a gente dizia comunidade jovem, igreja viva, e o lema era de Jeremias: antes que te formasses no ventre, te conheci. E o que me chamava a atenção nessa arte, né, da comunidade jovem, era a parte de baixo. Reparem que está bem ruim a qualidade da imagem. E essa é a imagem que está oficialmente no site da SLB. Enfim, a gente sabe que a qualidade e o mundo está se tornando cada vez mais visual. Então, por isso a gente investe mais em imagem, em qualidade, em pixels, né? Coisa que aqui, né? Mas dá para entender que aqui embaixo é tipo um bate-papo entre pessoas, né, entre jovens e pessoas da família, convidando e marcando a questão do culto, né, da participação no culto. Em 2012, né, esse bate-papo ali era algo muito visionário, né? Assim, poxa, imagina a gente, né, teclando para combinar, né, de ir para um culto, para uma atividade da igreja. E eu tenho a certeza e a sensação de que realmente, depois de 2012, a nossa juventude, sim, ficou muito, muito mais conectada. Mas nós, como igreja, aquele bate-papo ele era fake e continuou fake. A gente agora, né, dentro dessa situação da pandemia da Covid-19, é que a gente começou a se dar conta de que, peraí,
a gente perdeu a oportunidade de já estar se preparando para a virtualidade, né? A gente tem um pouco de medo, um pouco de ressalva dela, né? Então, só para trazer à tona que falar de uma igreja conectada já tem bastante tempo. A ideia disso a gente já tinha, mas é aqui agora que a gente está começando a realmente a se preocupar e colocar em ação. Então, a virtualidade, por muito tempo, ela foi tida como pedra de tropeço. Até assim, um discurso muito fundamentalista, né, de que a internet é só coisa ruim, internet é do mal, né? Eu acho que toda e qualquer ferramenta, a forma dela ser usada vai para o bem ou vai para o mal, né? Então, a virtualidade, ela te oferece muito instrumental positivo, muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo, claro, ela ainda é perigosa, dependendo de como você usa ela. Então, eu quero acreditar que nós, pessoas cristãs, através da ação do Santo Espírito de Deus, a gente possa usar a virtualidade, né, como então uma ferramenta de missão, de evangelização da igreja. Então, o que a gente quer fazer nessa noite? Ontem, vocês receberam muitos conhecimentos técnicos e hoje a gente vai olhar um pouquinho para alguns aspectos práticos de como pensar um encontro da juventude no ambiente virtual. E o nosso material que vai nos guiar é o Palavração, esse material que já vem sendo produzido pela nossa igreja há bastante tempo, mas que agora então a gente vai repaginar ele para ser útil no mundo virtual. Então, antes de mais nada, eu considero que algumas coisinhas assim, né, eu chamo de dicas, elas são importantes e imprescindíveis. Verificar se a qualidade da Wi-Fi é boa. Uma dica prática é tenta ficar perto do roteador para evitar interferência. Sobretudo você que está conduzindo o encontro, né? A pessoa que está conduzindo, ela tem que tentar garantir o máximo e da melhor forma possível que a conexão seja boa, seja estável. Eu sei que é sempre uma caixinha de surpresas. Por exemplo, domingo, aqui na comunidade de Nova Friburgo, a gente tem feito uma live no Facebook do culto às 10h30 da manhã. Então, o equipamento já estava todo montado na igreja e era 10 da manhã quando eu coloco o celular no modo avião, né, para que nenhuma ligação interrompa a chamada. Isso também é interessante se você trabalha, né, com o celular. Ativei a Wi-Fi e foi o momento então que eu me dei conta que não tinha internet na igreja. E aí tive meia hora para carregar tudo que estava lá na igreja para o apartamento pastoral e fiz a live do culto da sala de casa, né, que é um outro provedor de internet que estava funcionando. Então, depois à tarde, eu fiquei sabendo que era realmente problema no provedor de serviço da internet. Então, são coisas que podem acontecer. Mas aquilo que você pode fazer, né, é garantir um local adequado e estar perto do roteador. Quando eu falo de preparar o ambiente, não é o fato de você estar em casa que você vai fazer um encontro em qualquer lugar. Prepare um espaço onde você tenha algum elemento litúrgico. Pode ser uma cruz, por exemplo, como eu deixei aqui no fundo, um quadro. Você pode botar uma vela, uma flor, uma cruz. Porque, assim, mesmo no ambiente virtual, a gente precisa dar a sensação de que é um espaço sagrado, é um momento de comunhão. Então, não é uma live de bate-papo, é uma live do nosso encontro, da JE, do grupo que seja.
buscar um local tranquilo, onde não tenha gente entrando e saindo a toda hora. E eu sei que no ambiente da casa isso é complicado, sobretudo quando está todo mundo em casa. Então, aquela coisa de ir para o quarto, fechar a porta, né? Quase o protocolo de Jesus para fazer oração, né? Vai no teu quarto, fecha a porta, né? Garanta que esteja você lá conectado certinho para conduzir o encontro. Eu sugiro que um tempo de encontro, assim, no mundo da virtualidade, não passe de 1 hora. Porque no mundo real, quando a gente está junto, a gente sempre pode se encostar, mexer, interagir. Agora, na virtualidade, eu tenho certeza que, além de estar me ouvindo ou acompanhando essa tela, você também está com outras telas abertas. Você está anotando outras coisas, você está fazendo 1001 coisas. Você é do mundo pós-moderno. Então, assim, menos é mais. Então, é melhor você ter 1 hora bem concentrado e você até dizer para o teu pessoal que o encontro vai ser de 1 hora. Porque isso ajuda a todo mundo a se concentrar. É mais ou menos a ideia de uma terapia. Porque quando você vai para a terapia, a pessoa já te diz, olha, a gente tem 50 minutos. Então, assim, o nosso cérebro já processa, eu tenho 50 minutos para falar, ou seja, eu não posso ficar no lenga-lenga, porque se eu ficar enrolando muito, vai dar o time e eu não falei o que eu queria. Então, de novo, delimitação de tempo é interessante, né? Claro, você pode abrir exceções, né? A gente não precisa ser também tão, né, rígido, mas a importância de dizer que o encontro vai ter 1 hora, porque as pessoas já estão pensando em fazer outras coisas, né? Então, tenham isso em mente, né? Delimitação de tempo é importante. Quando você está online, tenha certeza, né, assim, de que você já está online para evitar de, por exemplo, falar coisas indevidas, né, ou algum palavrão, ou tá ainda falando com a mãe, com o tio, com o primo, e assim, algo que não tem nada a ver com o encontro, vazar antes. Volto a dizer, a preparação do ambiente ajuda muito nisso, de que você, então, esteja num local silencioso para evitar interação, e essa interação sem querer, querendo entrar ali quando você está começando o encontro. Então, assim, você pode estar online e não se dar conta, e tá, tipo, coçando o nariz, coçando o olho, enfim. Então, acho que também é uma dica boba, mas é importante para evitar gafes maiores. Seguindo as dicas, verificar, então, se a câmera e o áudio do computador estão funcionando bem. Eu sugiro que, se você está coordenando o encontro, você use um computador, um notebook. Porque manusear no celular é complicadinho. Para quem está acompanhando, não. Mas para quem está coordenando, porque assim, o celular ele tem mais instabilidade, tanto de conexão quanto a questão de ficar se movimentando, né? A câmera parada, ela te dá uma sensação de segurança, de estabilidade, e isso é melhor, né, do que ficar a pessoa se movimentando com a tela, mexendo o tempo todo. Isso deturpa, atrapalha um pouco a comunicação. Vocês estão vendo que eu estou usando aqui esse fone de ouvido, que eu acho também legal, importante para você ouvir bem a contribuição das pessoas e até para você também falar melhor. Eu estou aqui do lado de uma avenida, e então, assim, tem muito carro, ambulância, moto, gente gritando. Então, se eu tiro o meu microfone, vou captar tanto som, né, e também atrapalha. A outra, do vestir-se como se você estivesse indo para o encontro presencial, por isso eu coloquei aqui o nosso querido Cid Moreira, né? Porque parece que é lenda urbana de que ele apresentava o Jornal Nacional de Samba Canção, de que, na verdade, a parte de terno e gravata realmente era só aqui em cima, né, o que aparecia,
para as câmeras, mas que embaixo ele estava de chinelão bem à vontade. É uma lenda urbana, né? Não sei se efetivamente isso é verdade, mas aqui, por exemplo, estou eu aqui de casaco e tal, mas eu estou com a minha cobertinha aqui enrolado, porque, como eu disse, está frio. Então, assim, te prepare como se você tivesse ao vivo, tá bem? E, enfim, se você for usar uma coberta como eu, garanta que ela assim não apareça. Enfim, vamos seguir. Então, como eu disse, o material que a gente vai estar usando é o Palavra-ação, e o Palavra-ação ele tem já 51 encontros prontinhos, gente, prontinhos para serem usados. Você pode ter acesso a esse material aqui nesse link, né, do portal Luteranos. E o Palavra-ação ele sempre tem a parte palavra, que é onde tem um estudo sobre o texto bíblico, sobre a temática proposta, e depois a parte ação, que é o momento, então, aonde são sugeridas dinâmicas, são sugeridas, então, maneiras de conduzir um encontro propriamente dito. Então, além desses 51 encontros, tem também aqueles 2 livretos, acho que foram os primeiros, né, do Palavra-ação, também à disposição nesse link. Então, assim, material tem um monte. A gente só precisa se animar para adaptar ele à virtualidade. Uma das ferramentas que a juventude mais usa, ou a rede social que é mais modinha entre a juventude, é o Instagram. Instagram. Eu acho, e essa é uma sugestão que eu dou, que antes da gente pensar no encontro ou fazer um encontro, é sempre legal, é sempre divertido propor um pré-encontro. O que seria esse pré-encontro? Seriam materiais ou ideias para você dinamizar o encontro antes dele realmente acontecer. Meio que assim, já jogar uns 3 pontinhos do que vai acontecer no nosso encontro. Vou dar exemplo com 2 ferramentas que a gente tem nos stories do Instagram. Vocês estão vendo ali, o primeiro é uma enquete. Né? Você tem conflitos com sua família? Sim e não. Essa pergunta vem aqui porque um dos encontros que eu sugiro como forma de trabalhar é um que fala sobre família. Então é legal que você já pode jogar isso no Instagram da tua juventude e aí já vai gerar automaticamente um número, né, de pessoas que têm, né, esse sim ou não, que você pode usar como subsídio no momento do encontro. Então, assim, já dá uma pista do que vai ser o encontro e já te dá um subsídio de um material que você pode usar que você coletou dos seus próprios jovens. E o outro é o teste, que é aqui do ladinho. Qual texto bíblico fala do reino de Deus? Aí tá lá, cura do cego Bartimeu, grão de mostarda, Salmo 23, Marta e Maria. Aí é realmente um teste, aí você clica, aí fica verdinho a resposta correta, e aí também você já está dando pista para o encontro que você vai estar preparando. No caso, aqui a resposta é grão de mostarda. São 2 ferramentas muito básicas, muito simples, que dá para, com a criatividade, usar e fazer perguntas e testes, e vocês vão ter um feedback bacana. Você vai ver que vai gerar no grupo uma curiosidade sobre o que vai ser isso? Um outro aplicativo, né, uma outra plataforma que é legal para você fazer esses testes, né, e colher subsídios é esse SurveyMonkey. Ele é grátis, tá? Ele tem a versão paga, mas tem a versão grátis. Essa versão grátis é bem fácil de usar, é legal porque já é em português. Então, aqui eu estou dando exemplo, num passo a passo, para fazer também uma pergunta, no caso com múltipla escolha. Então, aqui eu abri no celular, aí você clica ali naquele maisinho e coloca uma pergunta. Aí você vai botar a pergunta e aí você vai clicar o estilo de pergunta que você quer.
Aí, no caso aqui, eu selecionei múltipla escolha. E aí vai me abrir uma outra página, então, para botar o texto da pergunta e aí as opções de resposta, quantas você quiser. E aí você vai salvar e vai gerar um gráfico das respostas. Então, esse aqui, o SurveyMonkey, ele é bacana para pessoas que, por exemplo, não tenham Instagram, porque ele vai gerar um link e esse link você copia e manda via WhatsApp, a pessoa pode abrir e fazer a votação, né? Então, também é um jeito de você ouvir o grupo, seja para escolher uma temática, seja para fazer uma enquete tipo a que eu sugeri antes sobre texto bíblico, aí também a criatividade é de vocês. Então, também essa ferramenta é bem bacana. Eu já usei aqui na comunidade para perguntar para os membros, né? Foi feito para os membros no geral, sobre a questão de abertura ou não, volta ou não dos cultos presenciais, aí também com múltipla escolha, para também ter uma noção do que estava passando na mente das pessoas da comunidade quanto à questão de abertura ou não dos cultos, né, presenciais. Então, volto a dizer, o legal desse daqui, porque ele não precisa estar acoplado a Instagram e Facebook. Então, assim, dá para você usar ele e depois usar os dados para falar na plataforma do Zoom, do Meet, onde for o encontro do grupo. Então, como a gente tem 1 hora de encontro, eu tomei a liberdade de fazer uma sugestão metodológica, começando com uma acolhida. Essa acolhida, pessoal, é o tempo, então, do pessoal entrar na sala virtual, é o momento onde os microfones ficam abertos para o pessoal conversar, trocar uma ideia. Então, assim, uns 5, 10 minutinhos é o tempo, né, de chegada de todo mundo. Sugiro dinâmica de quebra-gelo, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Liturgia para iniciar. Texto bíblico, que é o cerne, né? Encontro de juventude evangélica tem leitura bíblica, tem reflexão bíblica. Uma dinâmica temática e uma liturgia para concluir. Acolhida eu falei, que é o momento então de receber o pessoal, e aí a gente tem a liturgia para iniciar, que é um pequeno devocional, uma oração, um canto, texto bíblico, claro, né, dentro da temática que você quer propor, mas vamos então para o primeiro ali, a dinâmica de quebra-gelo. O que é uma dinâmica de quebra-gelo? O intuito de uma dinâmica de quebra-gelo é simplesmente fazer com que as pessoas fiquem à vontade. Ou seja, ela não tem um caráter pedagógico. Assim, ela não vai ser uma dinâmica que a gente agora vai conversar sobre ela, sobre o efeito que ela causou. Não. É uma dinâmica simplesmente para a gente rir, se divertir. Para quem chegou assim meio acanhado ou tá meio assim estranho essa coisa do computador, né? Mas assim, fazer com que todo mundo se entrose. Quando a gente se encontra presencialmente, eu julgo a dinâmica de quebra-gelo essencial para que o encontro seja fluido e dinâmico. Porque muitas vezes as pessoas são muito quietas ou elas têm aquela vergonhinha, né? Então, assim, se você coloca todo mundo para fazer uma dinâmica de quebra-gelo já no início, já quebra toda e qualquer timidez e aí o restante do encontro flui muito melhor. E eu acredito que dá para fazer dinâmica de quebra-gelo assim, virtualmente. Eu sugeri 2 aqui, que eu fiz até com a Juventude de Friburgo e deu super certo. A primeira é JE na minha casa. Esse JE na minha casa foi inspirado um pouquinho no programa, aí a gente acaba revelando a idade, né? No programa do Gugu,
Porque o Gugu ele tinha um quadro que se chamava Gugu na Minha Casa. E aí esse apresentador ele ia na casa das pessoas e ficava vasculhando a casa das pessoas em busca de alguns objetos. Então a sugestão é que vocês possam fazer uma lista de objetos para serem procurados pelos jovens, né? Por exemplo, o boletim informativo da igreja, algo amarelo que tenha na cozinha, uma lanterna, um brinquedo, uma moeda de 1 centavo, enfim, aí também pode ser bem criativo. Só para fazer o pessoal ter que sair correndo pela casa para encontrar alguma coisa, gera um clima muito divertido assim para começar o encontro. Uma outra que também é bem fácil de fazer é a famosa adedonha ou adedanha. Eu sempre conheci como adedonha, mas aqui no Rio o pessoal chama de adedanha, que é aquele de contar com os dedos as letras, né, do alfabeto, e aí montar uma tabelinha e escolher, enfim, animal, cor, país. Aí é legal que você pode, como grupo, definir, né, os tópicos do jogo e também fazer. Dá super certo, também você não precisa de grandes tecnologias e é um quebra-gelo bem legal. No material aqui, eu coloquei um link para dinâmicas diversas. Vocês podem se cadastrar nesse formador.com e aí ele vai te dar acesso a várias dinâmicas. São dinâmicas pensadas primeiramente para o ambiente real, assim, o encontro presencial, como se o virtual não fosse real, né? Mas que tranquilamente você pode adaptar também e fazer esse quebra-gelo acontecer de forma virtual. Outra coisa muito legal para quebra-gelo, gente, é ficar conectado nos memes. Os memes, né? A palavra meme vem do grego imitação. E no mundo da internet, meme é tudo aquilo que é um videozinho, uma imagem, uma foto que viraliza. Ou seja, às vezes você vê, mas o que é isso? Meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter tá cheio de... Da onde veio isso? Nessa semana, a gente teve 2 memes assim que bombaram. O da cabeleireira Leila, que tem cabelos, unhas e tratração, unhas, cabeleireira Leila, venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo hidratar suas madeixas conosco, cabeleireira Leila, tudo esterilizado para você não ficar mal. Gente, se você não ouviu nada disso essa semana, você estava num mundo paralelo. Outra coisa do meme. O meme, quando ele realmente é um meme, chega um momento que você já odeia ele, porque você já está cansado de ver ele em todos os lugares. Então, isso foi com a cabeleireira Leila. Mas aí, assim, por que não pegar a ideia do cabeleireira Leila e motivar o grupo a fazer uma propaganda para a sua juventude, seguindo o modelinho, né, do meme? Então, assim, são ideias rápidas, mas que, assim, divertem o pessoal e servem de quebra-gelo. A mesma coisa, a nota, né, de R$200, que também surgiu muitos memes, né, de possíveis imagens, mas eu gostei de 2 que eu coloquei aqui na minha tela, do cão caramelo, né? Porque todo local tem um doguinho vira-lata assim simpático, né? Acho que representa o Brasil. E aí também já estavam fazendo meme com uma possível nota de R$3. Aí colocaram a famosa dos R$3, né? Estampando essa nota. Então, por que não brincar e fazer uma cédula imaginária do grupo da juventude? Então, assim, de novo, estando conectado com o que a internet está te oferecendo, né, esses memes, você pode usar como material e bolar coisas bacanas para o encontro da juventude. Então, ditas essas dicas de pré-encontro, de quebra-gelo, eu vou passar agora, então, para as minhas sugestões de adaptação
dos encontros do Palavra Ação. Hoje eu vou só passar mais ou menos assim a estrutura, a ideia dos encontros, a vivência de um encontro a gente vai ter amanhã com a pastora Anaísa. Então eu peguei 3 temas do Palavra Ação e coloquei dentro daquele crivo que eu sugeri para vocês, né? De ter uma acolhida, né? Uma saudação, uma liturgia inicial, ter uma dinâmica de quebra-gelo, né? Então, estruturando dessa forma, usando o material que está lá, adaptando ele. Então, o primeiro encontro que eu estou trabalhando é esse Juventudes e essa tal felicidade. Segundo o material, então, é uma acolhida, um quebra-gelo, que pode ser um daqueles que eu sugeri, um momento de oração, pode ser livre, pode ser preparado. Então, a juventude é essa tal felicidade. Então, uma acolhida, um quebra-gelo, aí eu sugiro assim, convido o pessoal a procurar um meme que expresse felicidade, ou um meme que fez rir. Deixa um tempo para falar sobre isso. Vocês vão se dar conta que todo mundo acaba sendo contaminada pela questão do meme. Então, se alguém fala, lembra desse meme? A grande maioria com certeza vai lembrar. É um bom bate-papo de quebra-gelo para começar, falar sobre memes. Momento de oração. O Juventudes e essa tal felicidade, no material, sugere a leitura bíblica desses 2 textos. Eclesiastes 11, 9 e 10 e o Salmo 41, versículos de 1 a 3. Proporcione um momento de leitura bíblica com Bíblia mesmo, com aplicativo, né? Mas tenham realmente esse momento de leitura bíblica. E aí vem a dinâmica temática, ou seja, vamos experimentar, né, o que a gente quer passar, atualizar o texto bíblico. E eu sugeri para esse encontro a seguinte dinâmica temática, chamada 30 segundos, mas que pode ser 10 segundos, 15 segundos, aí também depende do tamanho do seu grupo. Porque um problema, quando a gente tem uma sala virtual, é um pouco coordenar a fala. Nesse momento, por exemplo, todas vocês estão com os microfones desligados e só eu estou falando, que é chato para chuchu, mas é um jeito de funcionar. Mas essa dinâmica, ela quer proporcionar que todo mundo tenha vez e voz, que todo mundo possa falar. Então, a ideia é que cada pessoa tenha 30 segundos para falar coisas que a fazem feliz, só que ela tem que falar sem parar. Então, a tendência é ser uma dinâmica muito divertida. Então, a pessoa vai começar a falar, alguém vai cronometrar os 30 segundos, ou 10 segundos, ou 15 segundos, e ela vai falar o que faz ela feliz. Cachorro-quente, pipoca, passear no jardim, e, enfim, a pessoa vai falando. E depois a gente pode sintetizar tudo isso, né? O que realmente faz a juventude feliz. Então, acho que é uma dinâmica temática que tem tudo para dar certo dentro desse tema juventudes e essa tal felicidade. E, por fim, você pode concluir, então, como liturgia final, esse votos de felicidade. E os votos de felicidade estão no Palavra Ação, Juventudes e essa tal felicidade. Então, bem distribuído o tempo aí, você consegue trabalhar com o teu grupo 1 hora, bem bacana essa temática do Juventudes e essa tal felicidade. Se vocês olharem o material, a proposta dele, metodológica dele, está completamente distinta. Realmente o que se manteve foi o texto bíblico e o votos de felicidade. Foi o que eu usei então como inspiração. O restante é ideia nova a partir do encontro. Adaptação 2. O Palavra Ação de número 29 trazia à tona a temática da família de Jesus, tão humana quanto a nossa. Eu acho que nesse contexto que a gente está vivendo,
né, de pandemia, de estar muito dentro de casa, falar sobre família é uma coisa importante e, sobretudo, a ideia desse Palavra Ação 29 foi tratar a questão de conflitos da família. E muitas vezes se pinta muito a imagem da família de Jesus Cristo como uma família sem conflitos ou sem ideias opositoras. E é isso que esse encontro quer desmistificar. Vocês lembram que lá no pré-encontro eu tinha feito uma janelinha com a pergunta: sua família tem conflito? Sim ou não? Então, esse seria o pré-encontro para esse encontro aqui, a família de Jesus tão humana quanto a nossa. Então, na acolhida, então, a dinâmica de quebra-gelo, pode ser criativo, uma oração, e aí vem o texto bíblico de Marcos 3, com esse recorte 20, 22, 31, 35, que é, então, o contexto onde a família de Jesus vem falar com ele, porque está circulando por Nazaré a fofoca de que Jesus estaria possesso por Beelzebub. E aí Jesus tem um diálogo com a família dele que soa um pouco ácida, né? Assim, é um tom meio conflituoso, onde Jesus vai falar que quem é a minha família são aqueles que ouvem a vontade do Pai e a praticam, né? Então ali Jesus apresenta um outro paradigma de família, né? Não é mais a questão sanguínea, hereditária, né? E é muito interessante a trabalhar esse texto bíblico. E aí, você pode, depois de ler o texto bíblico, trazer à tona um pouco da questão do que surgiu ali na enquete, na pergunta, né? Porque, com certeza, vai aparecer que as famílias têm muito mais conflitos do que gostariam de admitir. Então, de trazer, né, a reflexão de que a família de Jesus também tinha situações de crise, mas que dialogava sobre isso e que isso também se aplica às nossas famílias. E como dinâmica temática, eu sugiro, então, também um jogo chamado Verdade ou Mentira, onde a pessoa jovem pode dizer 3 frases sobre a família dela e 2 frases vão ser verdade e 1 frase vai ser mentira. E, claro, você sugere que seja o mais realista possível a frase para que seja difícil os demais adivinharem qual que é verdade, qual que é mentira. O objetivo da dinâmica, então, é que os jovens percebam que as suas famílias são mais parecidas do que eles imaginam. E retirar esse preconceito, esse julgamento e desconstruir a ideia de que a família é perfeita, né, do comercial de margarina, então assim, de que ela não existe, né? Então acho que é um bom subsídio para isso. E por fim, dentro da ideia de liturgia final, uma oração de intercessão pelas famílias. Acho que nada melhor do que encerrar o encontro orando pelas famílias. Minha terceira e última sugestão de adaptação é esse encontro do Palavra Ação número 20, cujo tema é esperança. Bem, eu nem preciso dizer porque eu escolhi a temática da esperança para esse momento que a gente está, mas eu acho que é sempre, de novo, é importante tocar para que a gente não se torne tão pessimista. É muito fácil a gente descambar e, como pessoas cristãs, cada vez mais a gente precisa alimentar e falar da nossa esperança. Então, sugiro, então, uma acolhida, novamente, quebra-gelo, que você pode escolher entre muitas dinâmicas que estão ali naquele link. Uma oração. O texto bíblico sugerido para esse encontro é o de Marcos 4, 30 a 32, o grão de mostarda. E aí vocês lembram que uma das minhas sugestões de pré-encontro era justamente aquele quiz
para o pessoal adivinhar, né, qual é o texto bíblico que fala sobre o reino de Deus, que é o grão de mostarda. E aí, sugestões de como experimentar, né, o texto bíblico, né, atualizar ele numa dinâmica temática. Eu pensei no Mente, vocês usaram ele ontem, né? Então, o que te dá esperança como pergunta geradora? E aí deixar as pessoas colocarem palavras e depois olhar junto, né? Aquela arte bonita que sempre brota, né? Desse aplicativo do Mente. Uma outra ideia seria pedir para que cada um procure uma imagem que transmita esperança. Com o celular e com o Google em mãos, é muito rápido a gente pesquisar uma imagem. E aí vocês podem partilhar essas imagens ou fazer uma montagem de fotos. Aí você pode combinar de maneiras diferentes. Você pode pedir que uma pessoa jovem receba todas as imagens e ela junte essas imagens através de um app, que pode ser o Piccolage, o Photo Editor, o Canva, enfim, tem vários. Que é simplesmente pegar as imagens, ou até fotos, né? Porque eu sei que a gente fotografa muita coisa. Eu tenho foto de flor, de carro, de pedra, de muro, Então, às vezes, você tem uma imagem ali no teu rolo da câmera mesmo que transmite esperança. Manda, alguém junta e aí a gente tem um grande mural, né? Ou uma foto única, né? Uma colagem de imagens que nos dão esperança. Ou vocês podem também usar o Padlet.com, que é aquele mural que a gente tem e onde cada qual, você cria ele, né? E disponibiliza o link e você vai lá e vai colocando e todo mundo coloca a sua foto e depois vocês podem olhar e conversar sobre as imagens que estão lá, imagens que transmitem esperança. Então também um jeito rápido, fácil de trabalhar e muito lúdico, porque o mundo virtual, o apelo maior dele não é para fala, né? O apelo maior é voz. Não, voz, é imagem, né? É a imagem que mais transmite, né? Então, menos fala e mais imagem. E aí, sugestão que esse encontro termine com uma bênção, não necessariamente precisa sempre terminar com uma oração. Acho que a gente pode ser bem livre quanto a isso num encontro virtual. Aí, como tinha o pré-encontro, eu acho bacana também a gente ter um pós-encontro. E aí a minha dica para vocês é, gente, fiquem conectados aos filtros que o Instagram tem. E esses filtros, eles podem ser bem legais para você conduzir o pós-encontro. Eu coloquei aqui no material, vocês podem ver, tem um link de como fazer ou encontrar filtros para o Instagram. Vocês que baixaram o leitor de código, eu estou vendo que a Bárbara já está lendo ali o código, já podem ler e façam esse testezinho para ver qual é o reformador ou reformadora que vocês são, ou quem são vocês na Reforma Protestante. Porque, olha, que bacana você trabalhar um encontro sobre Reforma Protestante e mandar o link. Gente, vamos lá, vamos fazer todo mundo o testezinho, né? Quem é você na Reforma Protestante? Aí você vai lá, salva a imagem ou o videozinho, você pode, né, optar. E depois marca a gente nos stories ali, ó, @JEISLB. E aí depois a Gabi, aí você reposta para a gente lá no JEISLB, por favor. Podem fazer, vamos dar um minutinho aí para vocês pegarem os celulares de vocês e lerem aí o QR Code e fazer o testezinho, quem sou eu na Reforma Protestante. E lembrando que nesse link, né, como eu disse, você pode procurar, né, filtros e também criar, né? Então, por exemplo, fiz um encontro super legal sobre esperança, quero criar
Um filtro com esperança, sei lá, aí criatividade, dá para fazer isso e você ser autora de um filtro no Instagram para o teu grupo de juventude. Olha que maneiro. Então, também cria um senso de unidade para o grupo, né? Isso é muito importante para a gente nesse momento. Então, vou indo para a parte assim de fechamento da minha fala. Eu acho, galera, que a gente não precisa inventar a roda. Às vezes a gente acha que a gente tem que bolar uma coisa mirabolante, ou, né, porque está no mundo virtual. Eu sei que aqui a gente tem pessoas de diferentes faixas etárias, temos jovens, tem pessoas, né, jovens há mais tempo, também temos diferentes conhecimentos de plataformas digitais. Então, assim, às vezes a gente dominando o básico, né, tipo, abrir a sala e tal, você pode criar coisas, né? Como eu disse, eu queria dar para vocês subsídios tecnológicos e também subsídios assim que você pode fazer com papel, com folha e assim muito básicos de serem feitos. Então assim, a gente não precisa inventar a roda, mas a gente precisa se adaptar. E a vida é isso, é uma constante adaptação. Aí eu até brinquei e coloquei esse quadrinhos de um sábado qualquer, né, que coloca o Darwin cantando Deixa Acontecer Naturalmente junto com este animal que me fugiu o nome. Se vocês puderem me ajudar no chat, por favor. Ornitorrinco. Então, eu acho que é isso. Como igreja, a gente precisa se adaptar a esse momento e ver a rede social e ver essas plataformas digitais como uma oportunidade de missão. Eu tenho certeza que as comunidades de vocês estão tendo muito mais visualizações do que vocês podiam imaginar. E às vezes até a sensação de que, gente, parece que tem mais gente olhando o culto agora virtual, né, do que era presencial. E a mesma coisa procede com grupos, né? Pessoas que são alcançadas, jovens que são alcançados e alcançadas através desses encontros virtuais. E eu encerro a minha fala agradecendo a vocês. Foi uma alegria poder estar com vocês virtualmente e eu passo a palavra para o nosso grupo